O governo do Sudão do Sul insiste que não está em guerra, apesar dos intensos combates. Essa foi a manchete do African News em 27 de janeiro, que em 12 palavras resumiu as esperanças, medos e absurdos que dominam o país mais jovem do mundo. Temores de que a nova guerra civil já esteja em curso, não só se aproximando, e esperanças de que com negação suficiente e pensamento positivo, o governo possa fazer tudo isso desaparecer como se fosse um sonho desagradável. Mas se os acontecimentos que estão se desenrolando no Sudão do Sul agora são apenas um pesadelo, com certeza é um pesadelo convincente. Desde dezembro, a oposição armada está em movimento, marchando pelo interior, tomando cidade após cidade na capital, Juba. O presidente debilitado respondeu com uma onda de expurgos. E agora o exército partiu para a ofensiva, incentivado por comandantes que encorajam suas tropas a cometer crimes de guerra. A parte mais insana: o Sudão do Sul já esteve nessa situação antes. A última guerra civil só terminou em 2018, após 5 anos de combates que deixaram quase 400 mil mortos. Apesar de ter sobrevivido à catástrofe, há dúvidas sobre o impacto de uma repetição para a jovem nação. Se uma retomada dos combates não poderia levar ao colapso total do Estado. Guerra não declarada. Agora é indiscutível que o Sudão do Sul voltou à guerra. Essa foi a avaliação do diretor de projetos do International Crisis Group para o Chifre da África, Alan Boswell. E ele não é o único a soar o alarme. Ontem mesmo, a Comissão Conjunta de Monitoramento e Avaliação Reconstituída, que foi criada após a última guerra civil para monitorar o processo de paz, declarou um alerta máximo. Parafraseando a Rádio Tamazush, abre aspas, o frágil acordo de paz do Sudão do Sul está em uma encruzilhada crítica, com o aumento das violações do cessar-fogo, levantando temores de um retorno ao conflito em larga escala. Fecha aspas. Avaliações parecidas vêm de quase todos que acompanham a situação. A ONU alertou sobre um possível ciclo de violência retaliatória. Escrevendo para a Organização de Localização e Dados de Eventos de Conflitos Armados, ACLED, o pesquisador Kelvin Minor Carinti observa que, abre aspas, o Acordo de Paz de 2018 parece ter perdido quase toda a credibilidade e não parece mais viável em sua forma atual. Fecha aspas. E o que desencadeou tudo isso? Nova onda de combates ocorre após membros da oposição armada se levantarem e capturarem territórios nos estados de Alto Nilo e Jonglei. Segundo a BBC, mais de 180 mil pessoas já foram obrigadas a deixar suas casas. Embora os combates tenham se concentrado em áreas rurais, ninguém duvida que possam se expandir. Como escreveu recentemente o monitor da Guerra do Sudão, o início da guerra anterior foi como uma explosão que abalou Juba, maior cidade do país. Este novo conflito se assemelha a um incêndio florestal que começou devagar, mas ganha força rapidamente, e fúria enquanto avança pelas savanas de Jonglei e pelas florestas de Equatória. Uma metáfora bastante marcante que também nos permite entrar em uma questão fundamental. Se o Sudão do Sul está agora sendo consumido pelas chamas, então quem exatamente é o incendiário que acendeu a faísca? Quem é o lunático que viu essa lenha de ressentimentos étnicos e colapso econômico e decidiu jogar casualmente um charuto aceso em cima disso? E a resposta depende de com quem você fala, apoiadores do governo ou da oposição. Mas você provavelmente vai ouvir um de dois nomes, o presidente Salva Kiir ou o ex-vice-presidente Riek Machar, líder do Movimento Popular de Libertação do Sudão, ou SPLM-Kiir. O cara que está no comando desde que o Sudão do Sul se tornou independente em 2011, um pensador étnico, ele inicialmente governou ao lado de vários outros atores poderosos no SPLM, entre eles o vice-presidente Riek Machar, da etnia Nuer, ex-companheiros na luta pela independência do Sudão. Os dois já haviam pegado em armas um contra o outro quando a facção de Machar se rebelou, antes de finalmente retornar ao SPLM a tempo da independência. Portanto, dizer que eles assumiram o recém-independente Sudão do Sul, já com desavenças entre eles, é na verdade um eufemismo. Mas seriam os eventos de 2013 que, parafraseando o Sr. Burns, finalmente transformariam essa ilha política de 3 milhas em um verdadeiro Chernobyl.
Paranoico com a possibilidade de Machar estar tramando substituí-lo, Kiir destituiu o vice-presidente e Machar se declarou líder de uma facção dissidente, o SPLM, na oposição, ou SPLM-IO. E o resto é uma história tão deprimente, não vamos entrar nos detalhes da guerra civil que se seguiu aqui. Nosso último vídeo sobre o assunto, em setembro, traz mais dessa história. Se você quiser conferir hoje, há apenas 4 pontos principais que você precisa saber. Primeiro, que a guerra durou até 2018 e matou cerca de 400 mil pessoas, de uma população total de aproximadamente 11 milhões. Segundo, ela ocorreu em grande parte, mas não só por questões étnicas, com a pior violência entre a etnia Dinka de Kia e os Nuer de Machar. Em dezembro de 2013, milhares de Nuer foram massacrados em assassinatos de porta em porta nas ruas de Juba. Terceiro, o conflito foi intensificado por atores externos, com Uganda apoiando o presidente Kia e o Sudão apoiando Machar. E, finalmente, quarto, ele terminou não com uma vitória decisiva para nenhum dos lados, mas com um acordo de paz que tentou forçar Kia e Machar a cooperarem. Esse acordo previa coisas como eleições democráticas e a elaboração de uma constituição. Também obrigou os dois senhores da guerra a conviverem, com Machar de volta à vice-presidência e seu SPL. Mil pôde indicar seus próprios aliados para cargos ministeriais específicos e governos estaduais. Kia manteve a presidência, enquanto o braço armado do SPLM-IO deveria integrar seus combatentes ao Exército Nacional. A parte não dita era que, em troca de silenciar as armas, ambos os homens poderiam se beneficiar do Estado. O Sudão do Sul tem grandes reservas de petróleo e o fim dos conflitos foi uma chance para a elite do país explorar esses recursos. Algo que o governo de partilha de poder fez com uma alegria mal disfarçada. Basta conferir o relatório da ONU de 2025 sobre a corrupção no país, que acompanhou absurdos. Como, por exemplo, mais de 2 bilhões de dólares destinados às redes rodoviárias sendo desviados para os bolsos da elite de Juba. Considerando que ambos lucravam bilhões, enquanto seus compatriotas viviam na pobreza extrema. Você pode estar se perguntando como as coisas deram tão errado em menos de uma década, a ponto de a nação estar agora colapsando novamente em uma guerra civil. Para isso, podemos agradecer a uma combinação de fatores externos e ao declínio e queda de um homem idoso. Curiosamente, cada vez mais nações hoje são governadas por velhos teimosos que não querem largar o poder. Mesmo quando fica claro para todos que estão em declínio terminal, até no asilo. Isso é a geopolítica moderna, porém é difícil superar o declínio sofrido por Salva Kiir. Cada vez mais frágil e doente, o ex-homem forte, agora com 74 anos, parece ter 30 anos a mais. Em 2023, ele foi filmado em um evento oficial, urinando nas calças enquanto o hino nacional tocava. O governo respondeu prendendo os jornalistas que o filmaram, porque, é claro, foi isso que fizeram. Apesar do declínio físico de Kiir chamar a atenção, quando sumiu por alguns dias no ano passado, rumores de sua morte circularam por Juba. A piora dos problemas vem da paranoia crescente junto aos problemas de saúde. A partir do final de 2024, o presidente desencadeou uma onda de expurgos, trocando ministros em questão de meses ou até semanas. No início, parecia que ele preparava o caminho para Balmei assumir, mas depois Balmei foi expurgado em novembro passado. Uma atitude ousada, já que ele representa o estado de Bihar al-Ghazal do Norte, que forneceu a Kia milhares de soldados na guerra civil. Mas o verdadeiro perigo veio das purgas que tiveram como alvo Machar e o SPLM-IO ao longo do último ano. Autoridades do SPLM-IO foram destituídas de seus cargos ministeriais e governos no Alto Nilo, Equatória Ocidental e Bihar Ocidental. Estados de Al-Ghazal, cargos que lhes foram garantidos pelo Acordo de Paz de 2018. Machar foi demitido do cargo de vice-presidente e julgado por traição e crimes contra a humanidade. Vale ressaltar que ele e sua facção também têm culpa. O ex-vice-presidente foi preso após a milícia Nuer, Exército Branco, invadir um quartel do exército em Nazir. Um ato que muitos acreditam ter sido ordenado por Machar e, considerando sua conduta na guerra civil, acusá-lo de crimes contra a humanidade é quase como afirmar que a água é molhada.
War Fronts é apresentado por um homem careca de barba excelente. Mesmo assim, tirar Machar e expulsar seu povo foi o que desencadeou a última guerra civil. Esses não são os únicos indícios de que Kiir se prepara para uma repetição já em janeiro. A esposa de Machar, Angelina Tani, foi retirada do Ministério do Interior e substituída por Alu Aeni Alu. Como observa Sudão War Maneta, um veterano lealista do estado natal de Kiir, Warup Alu, ocupou o mesmo cargo durante o auge da última guerra civil. Tudo isso acontece em meio a uma crise econômica, parte causada internamente e parte provocada por eventos ao norte. Como já relatado, a destruição em 2024 de um oleoduto no Sudão durante a Guerra Civil reduziu severamente as exportações de juba por cerca de um ano. Com mais de 80% da receita no orçamento estadual, fica claro como os efeitos colaterais foram catastróficos. Ao mesmo tempo, os cortes profundos na USAID no ano passado eliminaram o último apoio às pessoas comuns. Cerca de 10 milhões de sul-sudaneses, atualmente, precisam de assistência humanitária, com hospitais quase sem funcionários e sem medicamentos. A classificação integrada de fases de segurança alimentar aponta que quase 6 milhões enfrentam fome e mais de 2 milhões de crianças de 6 meses a 5 anos sofreram desnutrição no último ano. Estamos dizendo que esta sociedade é altamente instável, com população faminta, quase sem serviços públicos, elite corrupta e renda muito baixa. Em meio a uma mistura tão explosiva, seria quase surpreendente se não houvesse tumultos. Mas há diferença entre a agitação de uma população revoltada contra sua elite distante e o que ocorre agora no Sudão do Sul. Uma marcha não apenas rumo à guerra, mas uma guerra que será conduzida ao longo de linhas étnicas. Uma guerra que já estamos começando a ver. Os contornos horríveis do massacre não poupam ninguém, nem os idosos, nem as crianças. Nem as aves deixarão uma casa de pé. Essas foram as palavras do vice-chefe do exército do Sudão do Sul, general Johnson Olone, para a milícia Agileg nesta semana, antes de uma grande ofensiva do governo no estado de Zongli, um discurso que a Human Rights Watch declarou, abre aspas, ecoa atrocidades passadas no Sudão do Sul, onde idosos e outras pessoas incapazes de fugir foram baleados, queimados vivos ou deixados para morrer. Fecha aspas. Como apontou a Associated Press, Olone e a milícia Agileg são da tribo Shilluk, que já tem uma rivalidade intensa com as comunidades Nuer em Zonglei. Essa rivalidade fez o exército branco Nuer destruir vilarejos Shilluk ao se deslocar para Zonglei. O governo de Kia parece estar enviando um sinal de que os rebeldes que atualmente marcham pelo interior não devem apenas esperar nenhuma misericórdia, mas devem esperar ser massacrados, com suas famílias e parentes assassinados junto com eles. Isso é particularmente grave em Jonglei, onde a atual operação da oposição começou em dezembro, tomando as cidades de Watiwai e Padjut. Como observa o grupo de crise, eles agora estão ameaçando a capital do estado, Bor, um reduto Dinka a 200 quilômetros ao norte da capital federal, Juba. Fim. Citação não. Os combates ocorrem apenas em um estado. Também houve confrontos no estado da Unidade, onde se concentra grande parte da riqueza petrolífera do país e perto das fronteiras com Quênia, Uganda e Congo. Enquanto o Exército Branco fez alguns avanços, outros são liderados pelo SPLM-IO de Machar. Na Equatória Central, o tenente-general Wesley Waleb anunciou uma ofensiva geral e ameaçou marchar sobre Juba se Machar não fosse libertado. Em suas palavras, abre aspas, se o morto em combate não libertar o Dr. Machar este mês, nós vamos buscá-lo e libertá-lo em Juba. Se for pela força, sem problema, nós faremos isso. Quanto à capacidade do SPLM-IO e seus aliados de fazerem isso, bem, depende de quem você perguntar. O governo ainda controla a maior parte do território e tem forças armadas em maior número. Eles contam ainda com o apoio de Uganda, que intensificou sua atuação no Sudão do Sul no último ano e já posicionou milhares de soldados ao redor de Juba. As purgas de Kia tornaram sua coalizão instável, afastando estados-chave, como o norte de Bahr al-Ghazal, e fazendo alguns aliados se voltarem contra ele. E ainda há a questão de quem realmente pode estar por trás dos avanços recentes do SPL-MIO
e do Exército Branco. Após tentar se manter neutro na guerra civil que assola o Sudão, antigo senhor de Juba, Kiir passou a apoiar discretamente as Forças de Apoio Rápido, grupo paramilitar que domina grande parte da fronteira. Uma decisão que pode ter provocado reação no norte, segundo o grupo de crise. Os rápidos avanços militares da oposição levaram muitos sul-sudaneses a suspeitar que a insurgência tem um novo patrocinador, seja as Forças Armadas Sudanesas, SAF, ou algum de seus aliados estrangeiros. Chamar Khartoum de especialista em interferir no Sudão do Sul seria minimizar a situação. Talvez as Forças Armadas Sudanesas, SAF, tenham se cansado da proximidade de Kiir com as RSF e resolveram pressionar diretamente. Se isso for verdade, e sem confirmação de nenhum lado, já há impacto. Na manhã de sexta-feira, ainda não está claro quem controla o quê, portanto, tenha cautela. Mas parece estar claro que a grande ofensiva lançada pelo governo ontem não teve o impacto decisivo que Kiir esperava. Embora haja alguns relatos de que o exército retomou Patay do SPLM-IO, há outros relatos de que o Exército Branco, por sua vez, capturou armamento pesado do governo no estado de Upper Nar. E uma ordem do governo para que civis e estrangeiros evacuem partes de Jonglei sugere que a facção de Kiir prevê combates prolongados e intensos. Mesmo que a contraofensiva expulse os rebeldes, os problemas do Sudão do Sul continuarão. Com tanta instabilidade, qualquer coisa pode acontecer. Sinais de perigo, como sempre acontece no Sudão do Sul. A atual marcha rumo à violência tem sido acompanhada por um esforço conjunto entre as elites para incitar tensões étnicas e fomentar o ódio, o que garantirá um fluxo constante de recrutas para seus exércitos, caso forças alinhadas ao governo, como a milícia Agualag do general Olone, cumpram agora sua promessa de massacrar ainda mais civis. Esses ódios só tendem a se espalhar, dificultando ainda mais reduzir tensões e cessar combates. Além disso, surgem novos grupos armados. A Operação Resgate Sudão do Sul, por exemplo, já realizou ataques a bases militares, como a CLED observou em seu relatório, citando o surgimento de outros grupos rebeldes, como a Operação Resgate. O Sudão do Sul e o Grupo Cinturão Vermelho aumentam o risco de expansão e fragmentação do conflito. Além disso, o papel de atores externos é relevante. Como Uganda quer um governo aliado na fronteira norte para combater rebeldes, é improvável que Kampala pare de apoiar Kiir. Se as SAF estiverem ajudando os rebeldes, é porque acreditam que uma vitória do SPLM-IO fortalecerá sua campanha contra as forças de apoio rápido, objetivo que provavelmente não abandonarão. A única possível pausa que vemos para um retorno aos combates generalizados é que nenhum dos lados tem vitória garantida. O conflito pode terminar com a fragmentação das facções. Segundo o grupo de crise, o poder de Kiir foi enfraquecido por expurgos e crises econômicas. Machar, por sua vez, não consegue se comunicar com suas forças, agora lideradas por comandantes que já romperam com seu movimento e têm histórico de conflitos internos. Se a pressão subir, ambos podem perder o controle, o que deveria fazê-los reconsiderar iniciar uma guerra total de resultado incerto. Mas independentemente de qualquer uma das facções sobreviver a essa próxima rodada de combates, há uma questão mais urgente: o próprio Sudão do Sul vai sobreviver? Em setembro, o grupo de crise relatou o temor das elites de que o último colapso fosse permanente, segundo sua cobertura. As elites sul-sudanesas quase unanimemente avaliam que o jovem país pode enfrentar um perigo existencial. Muitos falam sobre a possível desintegração do Estado, fim da citação. Desde então, as pressões sobre o país mais jovem só aumentaram, com o Acordo de Paz de 2018 praticamente morto. Com comandantes do exército prometendo crimes de guerra e tensões étnicas altas, é difícil ver como o país pode se recuperar. Talvez estejamos errados, esperamos que sim. Embora nunca seja divertido cometer erros em público, preferimos voltar daqui a 6 meses e dizer: realmente erramos feio nessa, não foi? O Sudão do Sul agora está prosperando. Kiir Machar. Eles são melhores amigos de novo e todos fomos convidados para o churrasco neste fim de semana para comemorar. Uhul! Mas algo me diz que esse cenário otimista não vai ser o que vai acontecer. No momento do seu nascimento, em 2011, havia muito otimismo em relação ao Sudão do Sul.
Era uma nova democracia, com tanta riqueza do petróleo que era considerada um país de renda média. Com liderança e sorte, poderia ter sido uma história de sucesso africana. Bem, aqui estamos nós, 15 anos depois, e a nação agora é a mais pobre do mundo, com uma população faminta e incapaz de pagar. Seus funcionários públicos são controlados por uma elite voraz, com uma guerra civil devastadora no passado e outra à vista. Uma nação com tensões à flor da pele, mantida unida por ajuda internacional, que está secando. É impossível que as coisas melhorem? Ah, de jeito nenhum. Mas está claro que há algo profundamente podre no estado do Sudão neste momento. E pode ser que outra guerra civil seja tudo o que é necessário para derrubar de vez toda essa estrutura. Obrigado por assistir.